Olá, amados irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar os capítulos 7, 8 e 9 do livro de Gênesis, continuando o nosso estudo sobre o dilúvio. Então, vamos começar. Deus limpa a terra com o dilúvio, capítulo 7, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 14. 7 dias antes do início do dilúvio, Deus ordenou que Noé, sua família e os animais entrassem na arca. Noé deveria levar um casal de cada espécie de animal e 7 pares dos animais considerados limpos. Os animais adicionais provavelmente serviriam tanto para alimentação quanto para os sacrifícios oferecidos a Deus. É possível que grande parte dos animais tenha permanecido em estado de hibernação durante o período em que estiveram na arca. Passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Gênesis capítulo 7, versículo 6. Em Gênesis 7, capítulo 11, a Bíblia relata que se romperam todas as fontes do grande abismo, indicando grandes acontecimentos na terra, semelhantes a terremotos que fizeram com que enormes quantidades de águas subterrâneas emergissem. Ao mesmo tempo, chuvas torrenciais caíam sobre a terra. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva caiu intensamente sobre toda a terra. Alguns defendem a ideia de que a partir do dilúvio, os continentes começaram a se separar devido às movimentações das placas tectônicas. Foi um juízo total contra o mundo pecaminoso. Mas qual foi a extensão do dilúvio? Alguns pensam que o dilúvio atingiu somente a terra habitada daquele tempo. Outros creem que o dilúvio foi universal. Deus enviou um vento para fazer as águas baixarem, e 5 meses depois a arca pousou sobre o monte Ararat. No entanto, Noé, sua família e os animais permaneceram cerca de 1 ano dentro da arca, aguardando que as águas secassem completamente e que a terra voltasse a ficar habitável. Durante esse período, Noé realizou o teste com o pombo para verificar se o solo já estava seco. Qual era a extensão da população humana? A expansão da população humana naquele período torna improvável que ela ainda tivesse alcançado regiões mais distantes, como a Europa e a África. Além disso, alguns estudiosos acreditam que grandes transformações na crosta terrestre, bem como mudanças climáticas repentinas e intensas em regiões como o Alasca e a Sibéria, possam estar relacionadas aos acontecimentos do dilúvio. Uso neotestamentário do dilúvio. A referência ao dilúvio no Novo Testamento serve como um alerta de que Deus é o justo juiz de toda a humanidade, e ele trará juízo sobre o pecado, mas também livrará e preservará aqueles que permanecem fiéis e piedosos diante dele. No tempo de Noé, Deus destruiu o mundo com água, porém no futuro vai fazê-lo com fogo, conforme está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, dos versículos 4 ao 14. O caráter repentino e inesperado do dilúvio ilustra como acontecerá a segunda vinda de Cristo, mostrando que o cristão deve viver constantemente preparado e vigilante para esse grande dia. O apóstolo Pedro viu um paralelo entre o batismo nas águas e a salvação de Noé e sua família em meio ao dilúvio. A água simboliza tanto o juízo de Deus sobre o pecado, quanto a consequência do pecado, que é a morte. O batismo representa a união espiritual do cristão com Jesus em sua morte e ressurreição. Assim como Noé foi preservado dentro da arca, o crente em Cristo atravessa ileso o juízo e a morte para viver em uma nova criação. Estabelece-se a nova ordem do mundo. Capítulo 8, versículo 15 ao capítulo 9, versículo 17. Ao sair da arca, Noé encontrou uma terra purificada pelo juízo de Deus. De forma figurada, era como uma nova criação, onde a humanidade teria um novo começo. A primeira atitude de Noé
foi levantar um altar e oferecer um grande sacrifício ao Senhor. Após o dilúvio, Deus estabeleceu uma nova ordem para a humanidade, concedendo princípios e provisões básicas que passariam a orientar a vida do homem sobre a terra. São elas: primeiro, para trazer segurança e estabilidade à humanidade, Deus prometeu que as estações da terra continuariam em seu devido ciclo para sempre. Segundo, Deus reafirmou a ordem para que a humanidade crescesse e se multiplicasse sobre a terra. Terceiro, Deus confirmou o domínio do homem sobre os animais, permitindo que sua carne servisse de alimento, mas proibindo o consumo do sangue. Mas por que foi proibido comer o sangue? Alguns estudiosos entendem que o sangue simboliza a vida, e somente Deus é o autor e doador dela. Biblicamente, essa proibição também preparava o caminho para ensinar a importância do sangue como meio de expiação, pois ele representa uma vida entregue em sacrifício e morte. Quarto, a pena capital foi estabelecida, ou seja, é o princípio bíblico onde a morte é prescrita como punição máxima para crimes graves. Deus instituiu a pena capital como forma de conter a violência e preservar o valor da vida humana. O homem é de grande valor e a vida é sagrada, pois Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Quinto, Deus fez uma aliança com Noé e toda a humanidade, prometendo que jamais voltaria a destruir a terra por meio de um dilúvio. Deus fez isso para dar segurança de que a raça humana continuaria e o homem teria um futuro garantido. Deus coloca no céu um arco, que é o sinal da aliança que ele faz. Ao ver o arco de Deus, o homem lembraria da promessa misericordiosa de Deus. Para a questão de esclarecimento, esse pacto que Deus faz é arco de Deus e não arco-íris. Esse nome foi romanizado. Íris é uma entidade maligna. A aliança feita com Noé é a primeira mencionada na Bíblia. Depois dela, Deus estabeleceu alianças sucessivas com Abraão, com Israel, por meio de Moisés e com Davi. E afinal, o que é uma aliança? Uma aliança humana é um acordo mútuo entre duas partes com igual capacidade de firmá-lo. Porém, quando se refere a Deus, a aliança representa um compromisso que ele faz com a humanidade ou com pessoas específicas, revelando sua vontade, fidelidade e propósito. Noé abençoa a Sem e a Jafé. Capítulo 9, versículo 18 ao 29. Noé, o homem justo perante o mundo, cai no pecado da embriaguez. As diferentes reações dos filhos deram-lhe ocasião de amaldiçoar Canaã e abençoar Jafé e Sem. A maldição se aplica a Canaã e aos cananeus somente, e não aos outros filhos de Cã. Provável, Canaã compartilhava das atitudes desrespeitosas do pai. Os cananeus provavelmente foram amaldiçoados em razão da grande impureza e corrupção moral que marcariam esse povo nos séculos futuros. Os descendentes de Canaã estabeleceram-se na Palestina e na Fenícia, tornando-se conhecidos por sua imoralidade. Conhecendo antecipadamente o caráter que desenvolveriam, Deus inspirou Noé a pronunciar juízos sobre eles. Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, descrito em Gênesis, capítulo 9, versículo 26, parte A. Implica que o Senhor seria o Deus dos semitas, e cumpriu-se no povo hebreu, uma raça semita. Os descendentes de Jafé seriam acolhidos entre os semitas, compartilhando de sua proteção e unindo-se a eles no serviço a Deus. A promessa messiânica permaneceria na linhagem de Sem, mas já nesse anúncio pode-se perceber uma referência à futura inclusão dos gentios, representados por Jafé, na comunidade de fé que surgiria entre os hebreus. Agora, algo para refletirmos. Como posso permanecer fiel a Deus, mesmo quando sou diferente da maioria? O que aprendemos sobre esperar com fé? Quantas vezes somos rápidos em expor erros em vez de agir com amor e honra? Pessoal, esse então foi o estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e que Deus os abençoe.